Shalom, meus queridos e amados irmãos, graça e paz. Aqui, pastor Ilmar Satemeric e Ellery Kaiser, alemão da gema, tetraneto de Conrad Sattler, que chegou no Brasil em 1837, aportando no Rio de Janeiro. Nós somos descendentes de luteranos, depois presbiterianos, e por fim eu fui batizado com o Espírito Santo em 1971, com 11 anos de idade, e me tornei um pentecostal. Hoje estamos falando aqui diretamente da cidade de Caldas da Rainha, estado de Leiria, Portugal, onde estamos servindo na Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ADEF, presidência e fundação do meu pastor Abraham Robson Ferreira. Nós estamos aqui pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, CEEC, que é o seminário da ADEF, e também pelo nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é a entidade que nós criamos em 1992, e de lá para cá temos estudado e ministrado sobre a Bíblia Sagrada. Temos aqui todos os cursos teológicos, básico, intermediário, bacharel, mestrado, doutorado. Também temos o seminário teológico Bereshit e a faculdade Bereshit. E agora estamos estudando aqui, hoje, nessas aulas, curso de especialização bíblica, curso voltado para detalhes da Bíblia, aprender mais detalhes da Bíblia. Estamos na especialização de Pentateuco e no bloco chamado Êxodo. Esse bloco de Êxodo, esta aqui é a terceira matéria. Primeira matéria foi Moisés, parte inicial. Segunda matéria, Moisés, parte final. E agora chegamos nas 10 pragas. As 10 pragas que acontecerão no país chamado Egito, que era a potência mundial daquela época, né? Nós estamos aqui no ano 1446, 1450 mais ou menos, antes de Cristo. E então o povo está escravizado desde o tempo de Abraão, contando até agora, até a saída para o Êxodo. Vamos ter aí 430 anos, dos quais 215 o povo ficou em opressão, em escravidão. E os outros 215, quanto tempo que Abraão veio, ficou um tempo, depois voltou, até depois que Jacó desce, quando tem os seus 130 anos de idade. E ali ficarão, Jacó morre, é levado o seu corpo é levado para sepultar em Maquipela, né? A gruta que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor, lá. Então, em Manre, Carvalhais de Manre, por ali. Então, nós vamos tratar, nessa aula de hoje, da introdução sobre esse assunto chamado as 10 pragas. Então, quando nós falamos das 10 pragas, esse assunto é um assunto interessante, porque em momento algum, você pegando Êxodo 7 e até Êxodo 11, vai falar com esse título de as 10 pragas, né? Mas primeiro, por que 10, né? 10 é o número da perfeição, né? Um governo perfeito. 12 é o governo dos céus celestiais, né? Mas 10 é o número, e o 11 fica no meio, que é o caos. Então, são 10 pestilências, mas a Bíblia não dá esse nome, né? Quais eram os nomes que tivemos aí? O próprio Êxodo 7, capítulo 7, versículo 4, Êxodo 6, capítulo 6, versículo 6, diz que são as grandes manifestações de julgamento. Quando Deus chama Moisés no alto do Horebe, depois de estar apacentando lá 40 anos, já chegou lá fugindo do Egito com 40, Moisés viveu 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, com Jetro, que não era crente, Jetro era sacerdote de Midian. Midian é um dos filhos de Abraão com Quetura, são parentes, né, de Isaac, que seria, no caso, irmão de Isaac, esse filho de Quetura. Quetura é a segunda mulher oficial de Abraão, que ele casa aí com 140 anos, mais ou menos no tempo que Isaac casou, já tinha 40 anos Isaac quando casou. E sacerdote de Midian, ele então casa com a filha dele, Zípora, tinha 7 filhas, uma delas chama Zípora, casou com ela e teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. E então, quando Deus aparece para ele na sarça ardente, depois de 40 anos que ele está ali, pastoreando, Deus manda ele voltar, ele arruma várias desculpas para não voltar, e Deus diz a ele que é preciso ir lá para tirar o povo. O clamor do povo tinha chegado até os céus. E Deus, então, comissiona Moisés e também comissiona Arão para ir até Faraó, para tirar o povo de lá. Então, o nome que Deus dá para esse evento chamado 10 pragas, que nós conhecemos assim, né, as 10 pragas do Egito, primeiro ele chama de grandes manifestações de julgamento. Em Neemias capítulo 9 e 10 chama sinais e prodígios. Em Salmos
ele diz sinais no Egito, maravilhas na terra de Zoan. Salmos 78. Em Salmos 135, ele diz sinais e prodígios no meio do Egito. Êxodo 7,3 diz multiplicação de sinais e maravilhas. Êxodo 3,20, meus prodígios, meus sinais e maravilhas. Em Deuteronômio 4,34, Deuteronômio é o livro que Moisés repete, né? No ano que ele vai morrer, nós estamos no ano 40 do Êxodo, quando o Êxodo está acabando, no mês 11 ele começa a escrever Deuteronômio e acaba no 12 e morre no 12. E depois faz o luto de um mês, para depois o povo entrar na Terra Santa. No final do 11 ele morreu, né? Porque o luto, no 12º mês é um mês de luto. E no mês seguinte, no mês 1º do ano 41, Josué vai entrar na Terra Santa. Em Deuteronômio 4,34, essas pragas são chamadas de provas, sinais, milagres, mão forte, braço estendido, grandes espantos. Deuteronômio 10,21 diz grandes e terríveis coisas aconteceram no Egito. Deuteronômio 6,22 diz sinais grandes e penosos, maravilhas, penosas maravilhas. Deuteronômio 7,19 dá o nome de grandes provas, sinais, maravilhas, mão forte, braço estendido. Deuteronômio 26,8, Jeremias 32,21 diz mão forte, braço estendido, grandes espantos, sinais e milagres. Deuteronômio 29,3 ele diz grandes provas, sinais e grandes maravilhas. Deuteronômio 34,11 junto com Jeremias 33,20 diz sinais e maravilhas. E Atos 7,36, Estevão, no seu discurso, usando a versão chamada Septuaginta, a Septuaginta é a versão feita por 70 sábios judeus, traduzindo o hebraico e aramaico para o grego da época, no tempo do rei Ptolomeu Filadelfo, no ano 280 a.C. Ele diz prodígios e sinais na terra do Egito. Estevão faz uma retrospectiva no seu discurso, na sua pregação, antes de ser apedrejado. Então, esse nome 10 pragas é conhecido nesses nomes que eu falei aqui, todos esses nomes que eu citei. E serão 10 sinais miraculosos, 10 prodígios espantosos, né? Grandes manifestações de julgamento de Deus. Nós veremos que isso tem objetivos, né? Por que foi 10? Porque é o número da perfeição aqui terrena, né? Deus tinha que fechar assim com esse número total pleno. Não foi 7, não foi 3, não foi 5, não foi 2. E elas vieram com esse nome, chamado de 10 pragas, mas nós vimos aqui agora mais de 10 ou 15 nomes que a Bíblia apresenta em vários livros, né? Vários livros focaram esse tema e mostrando que Deus tinha objetivos com essas pragas. E na próxima aula, seguinte aula, vamos falar quais eram os objetivos das pragas. Por que foram 10? Por que atingiu o que atingiu? Por que foi sangue, rãs, piolhos? Por que foi mosca? Depois nós temos mosca, nós temos praga, pestes, animais, úlcera. Depois nós temos granizo, gafanhotos, trevas e mortes primogênitos. Isso tudo tem um mistério, tem um objetivo. Por que atinge determinados locais, outras vezes não atinge o povo de Deus, outras vezes atinge. Então veremos tudo isso nesse curso nosso de especialização bíblica, Pentateuco, o bloco é Êxodo, aula 3 é a aula que nós estamos tratando, o livro do Êxodo. Vamos voltar na próxima, fica na paz, tchau, tchau.